Brasil tem se tornado um atrativo econômico para diferentes países, seja pela riqueza do país ou pela força da indústria brasileira. Com isso, muitos estrangeiros passam a viver aqui de forma irregular. Para tentar mudar essa situação, no ano passado, o governo federal publicou uma lei que anistia os imigrantes ilegais no país. Eles passaram a ter os mesmos direitos civis e sociais dos cidadãos brasileiros. Nos últimos anos, a cara do imigrante brasileiro começou a mudar. Se no passado o fluxo de europeus era maior, hoje são os povos da América Latina que mais procuram o país para morar. Foi a partir da lei da anistia que o Brasil passou a ter um novo retrato da imigração. Sancionada pelo presidente Lula em julho do ano passado, a lei permitiu que estrangeiros que ingressaram no país até o dia 1º de fevereiro de 2009 de forma irregular pudessem conquistar definitivamente o direito de morar no Brasil. O prazo acabou no dia 31 de dezembro do ano passado e 45 mil clandestinos foram beneficiados. A maior população de imigrantes vem da Bolívia, China, Paraguai e Peru. Na realidade, o Brasil tem se tornado um atrativo econômico, né? A força da nossa indústria, do nosso comércio, a cidade de São Paulo, ela exerce um poder de atração muito grande. Eu diria até que, como os Estados Unidos foram nas décadas anteriores para o Brasil, para brasileiros que buscavam o sonho americano, muitos vizinhos aqui do Brasil hoje, eles têm buscado a realização do seu sonho no Brasil. Hoje essas pessoas que não tinham um documento, essas pessoas que não estavam à margem da sociedade, hoje elas têm um documento para obter, por exemplo, os benefícios da Previdência Pública Brasileira, a obtenção de uma carteira de trabalho, ou seja, elas vão ter condição de sair do anonimato. Apesar de não ter estimativas de quantos estrangeiros ainda permanecem clandestinos, a polícia combate diariamente a ilegalidade. As ações começam a ser voltadas para os próximos eventos que o país sediará, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Inclusive temos colegas que estão trabalhando como observadores lá na África do Sul, já para trazer um know-how do que foi feito para implantar-se aqui no Brasil nos próximos anos, né? E a preocupação é essa, impedir desde os clandestinos a supostos terroristas, né, que poderiam estar vindo aqui ao Brasil. Quando são detidos pela polícia, os estrangeiros clandestinos são retirados do país. São 3 as formas: a deportação, que é o envio do estrangeiro que está sem documentação ao país de origem, a expulsão, quando a presença do estrangeiro é considerada um risco social, e a extradição, aquela em que um outro país pede a entrega do estrangeiro para que ele possa responder a um processo penal. Essa extradição não é um processo muito rápido, tem a fase administrativa e tem a fase que é de competência da Suprema Corte, né? Nós extraditamos até independente de tratados. É claro que, havendo um tratado bilateral ou multilateral, facilita a tramitação dos documentos. Nos últimos 10 anos, o Supremo Tribunal Federal recebeu 398 pedidos de extradição, sendo que 41% foram aceitos. Os países que mais entraram com os pedidos no STF foram Itália, Alemanha, Portugal, Argentina e Estados Unidos. Os crimes mais comuns são os de tráfico de drogas e homicídio. Um dos casos que mais ganhou repercussão nacional no último ano, envolvendo extradição, foi o do italiano Cesare Battisti. O ex-ativista foi condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos cometidos ainda na década de 70. Durante 2 anos, ficou preso em Brasília. No ano passado, a Suprema Corte autorizou a extradição de Battisti para a Itália. Meu voto defere a extradição de Cesare Battisti sob a condição formal de comutação da pena de prisão perpétua por privativa de liberdade por tempo não superior a 30 anos e, em consequência, julgo prejudicado ou mandado de segurança. É como voto, senhor presidente. Enquanto vários imigrantes são obrigados a deixar o país pelos mais diversos motivos, outros adotaram o Brasil como terra natal e não pensam em se mudar daqui. Hoje eu acho um país, acho que como comparando com os outros países, Japão, por exemplo, não tem, acho que, nem comparação, porque é um país grande, né? E tem liberdade, não tem discriminação, assim, então acho que um país já, assim, pela própria natureza, acho que foi abençoado por Deus, sabe? Que é um país grande, né? Rico,
né? Então, eu acho que é um país do futuro. Não foi tão difícil. Achei o Brasil é um país muito acolhedor. E eu cheguei em São Paulo antes de mudar para Brasília depois. Foi uma adaptação. A parte mais difícil da minha adaptação foi de aprender a língua portuguesa no início, que eu não falei, mas cada vez mais eu aprendi, mais fácil foi de falar, de me divertir e fazer amizade. Hoje eu, sinceramente, não sei se voltaria para a Itália para trabalhar e para viver lá. Sim, talvez ganhando na Mega Sena, com uma tranquilidade econômica, poderia também voltar lá para aproveitar, porque ninguém pode renegar a própria nação, a própria pátria. Mas hoje é difícil sobreviver lá. Bom, não foi tão simples porque tem que se adaptar a um país. Eu tinha um pouco de experiência de viajar muito no mundo inteiro, de morar na África, então me ajudou muito. E prazer, e quero mudar de vida, quero outra experiência da vida. E foi assim que começou e cresceu e faz que depois de 15 anos eu me sinto muito bem no Brasil, até que eu pedi a nacionalidade que eu tenho agora. Tem 3 filhas, tem mulher, todo brasileiro. O único estrangeiro sou eu, meio estrangeiro. Envie sua sugestão para o Repórter Justiça. Nosso endereço é o repórter.justiça, sem cedilha, @stf.jus.br. I love you. Forget this many capiruna. Forget to find the underwood I shall. No one is Silva Manuel. Manuel, I love you. Tu redes e venia Catumbá, Independência lá do Paraguai. Estude bem que já se guai.